Depois nós temos uma outra lei que é um pouco perturbadora à primeira vista, mas eu vou explicar com alguma profundidade porque ela pode nos levar a alguma confusão, que se chama a lei da assimetria hedônica. Bom, hedônica significa, a palavra significa hedônico do grego, que é prazer. Então existe uma assimetria de prazer em relação à emoção positiva e às emoções negativas. O que é interessante é que a pesquisa científica sobre as emoções demonstra que a emoção de prazer é sempre dependente de situações favoráveis e desaparece com a satisfação contínua, mas a emoção de dor persiste diante de condições adversas. Quando eu falo de emoções de prazer, eu não estou falando de prazer espiritual, estou falando de prazer físico, aquela sensação de alegria, de prazer. Quando a gente come um bolo e sente prazer. A verdade é que a emoção de prazer, ela é fugidia, ela não foge das nossas mãos, ela passa com algum tempo. Com a saciação ou a satisfação, esse prazer, ele se dilui. Então aquilo que antes me causava prazer, já não me causa continuamente prazer. Mas o problema é que, com relação às emoções negativas, nós temos maior dificuldade de nos libertarmos, ou seja, a emoção negativa permanece durante mais tempo sobre nós, em comparação com as emoções positivas. Podemos perguntar, mas será que Deus, nosso Pai, é sádico? As emoções negativas permanecem durante mais tempo. Pesquisas demonstram que as pessoas têm maior memória de eventos negativos do que de eventos positivos. Mas isso é algum sadismo natural? Por que nós nos recordamos mais do mal que nos fizeram em comparação com o bem que nos fizeram? Por que recordamos mais persistentemente de emoções negativas e demoramos mais tempo para nos libertarmos de emoções negativas do que permanecermos com emoções positivas? Por que será que isso acontece? Então recorremos à expressão das emoções nos animais e nos homens, que foi um livro publicado por Charles Darwin, e que explica o papel funcional das emoções no processo evolutivo. As emoções não devem ser vistas como boas e más, mas como elementos de evolução. Imaginemos uma gazela, se ela não sentisse medo, o que aconteceria com ela na savana africana? Se ela não sentisse medo. Vocês acham que ela sobreviveria ao leão? Então, o medo, em alguma fase da evolução das espécies, foi essencial para a sobrevivência da gazela na sua relação com o seu predador, no caso, o leão. A raiva foi essencial em algum momento da nossa evolução para garantir também a sobrevivência. Como é que o leão comeria a gazela se não sentisse raiva? Ou a emoção que induz a ação para o comportamento predador? Então as emoções devem ser entendidas dentro de um contexto evolutivo para garantir a sobrevivência da espécie. Qual é o problema? É que nós evoluímos. E aquilo que era funcional em determinado estágio de evolução primitivo das espécies, passou a se tornar disfuncional dentro de um contexto de uma civilização ou de uma cultura. Então a raiva é profundamente disfuncional na nossa civilização. O medo em excesso é profundamente disfuncional e nos bloqueia. Talvez um pouquinho de medo ajude para nós sermos prudentes, mas o excesso de medo nos deixa também paralisados. Isso significa que as emoções têm uma função evolutiva para a sobrevivência e que elas evoluem ao longo da história evolutiva do ser, e algumas delas, com essa evolução, passam a ser inapropriadas dentro de um contexto evolutivo mais alto, dentro de uma cultura e de uma civilização. A história da evolução espiritual do homem nada mais é do que a contenção da raiva, a contenção do ódio e de emoções que são destrutivos do ponto de vista espiritual, mas que tiveram uma função evolutiva há milhões de anos no processo evolutivo. Então, ao entendermos essa transição do reino hominal, que ainda temos dentro de nós biologicamente, nós podemos induzir no laboratório o indivíduo a entrar em estado de raiva horrível. Se nós formos ao laboratório, eu posso colocar uma coisa no cérebro do indivíduo, ele vai sentir ataque de raiva, porque a raiva está arquivada ao longo da sua história evolutiva. Então, mas por que então existe essa assimetria tão grande entre emoções negativas e emoções positivas? E aí respondemos com uma pergunta que foi feita a Chico Xavier. Chico, por que se diz que o espírito, para evoluir, precisa se encarnar? Olha que interessante a resposta do Chico. Internados no corpo terrestre é que somos instruídos a respeito da necessidade de mais ampla harmonização de nossa parte, uns com os outros. Certamente porque, vivendo nas esferas espirituais, próximas da terra, com aqueles que são as criaturas absolutamente afinadas conosco, não percebemos de pronto as necessidades de aperfeiçoamento e progresso,
numa continuidade ideal, com 20, 40 ou 10 pessoas raciocinando por uma faixa só, estamos tão felizes que corremos o risco de permanecer estanques em matéria de evolução por muito tempo. Isso significa que se nós ficarmos sempre muito felizes, tenderemos a nos estacionar na evolução. Então as lutas que nos contrariam nos fazem sair da inércia espiritual. Da mesma forma que o medo, a raiva, nos impulsiona, quando éramos princípio inteligente aos animais, para evoluirmos e buscarmos a aquisição de competências e instintos para garantir a nossa sobrevivência. A necessidade de sobrevivência de um animal faz com que esse animal evolua na aquisição de potencialidades para o seu princípio espiritual. Por outro lado, se nós ficarmos sempre satisfeitos, e se todas as nossas vontades e desejos forem satisfeitos e nunca formos contrariados na vida, a verdade é que não evoluiremos na mesma velocidade que evoluiríamos se fôssemos contrariados com emoções negativas e situações difíceis de confronto. As situações difíceis de confronto aceleram a nossa evolução. Vou dar um exemplo. A tristeza per si, ela não é negativa. O que é negativo é a tristeza crônica. Quem é que já refletiu com mais profundidade sobre a vida e sobre os outros, sob o estado de tristeza? Por favor, levante a mão. Quem já teve a oportunidade de refletir com maior profundidade sobre a vida e sobre os outros, quando estava sob o estado de tristeza? Levanta a mão, por favor. A verdade é que desde que a tristeza não seja crônica, quando ela nos acomete, ela nos leva a reflexões profundas sobre a vida. Não estamos pregando a tristeza, atenção, não nos interpretem mal. Mas todas as emoções existem por alguma razão, por alguma função psicológica. Então, quando alguma coisa nos acontece que nos provoca momentaneamente um sentimento de tristeza, uma emoção de tristeza, estamos sendo estimulados a evoluir de alguma forma do ponto de vista psicológico, comportamental, emocional e moral. Então, toda a panóplia de emoções que nós temos, elas existem para nos proporcionar um arsenal que possa acelerar a nossa evolução. Então essa assimetria entre a emoção negativa numa fase mais primária de evolução, e nós sabemos que nós não somos seres muito evoluídos do ponto de vista espiritual, precisamos da maior prevalência das emoções negativas, das situações negativas, para nos estimular a que tenhamos mais iniciativa própria para evoluirmos espiritualmente. Então carecemos dessa lei da assimetria hedônica para que a evolução esteja acima do prazer pelo prazer. Se vivermos o prazer pelo prazer, estagnaremos na evolução espiritual e na aquisição das virtudes divinas que precisamos adquirir para a nossa evolução.